A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém. Hoje eu trago para vocês a palavra da pregação de uma forma diferente. Diferente porque eu vou unir uma parte da Assembleia com esse momento da pregação. Eu iria ler todo o relatório depois, durante a Assembleia, mas então a parte da mensagem do meu relatório eu vou ler agora. E depois, quem quiser ouvir o restante do meu relatório, fica para a Assembleia, tá? Aí vai ouvir o restante do relatório, então, onde traz o relato das atividades. Nesse momento, então, eu trago um pouco sobre o nosso trabalho durante esse ano de 2020, relacionando isso, obviamente, à nossa vida de fé, uma reflexão também que nós queremos fazer sobre a nossa vida. Nas palavras de Efésios, capítulo 4, versículos 5 até o 6, nós lemos assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Esse versículo consta nas senhas diárias para esse dia de 22 de novembro, dia em que nós estamos aqui reunidos na comunidade de Cuiabá para esse momento de culto e também para a nossa Assembleia deste ano de 2020. Quem poderia imaginar que nós teríamos que enfrentar o que de fato tivemos que enfrentar neste ano? Uma pandemia, um vírus microscópico que nos deixou desarrumados, ou seja, sem rumo, e com muitas incertezas e desafios inesperados. De todas as consequências que nós tivemos que enfrentar, sem dúvida, a maior delas e irreparável foi ver tantas vidas perdidas. A doença, mesmo quando foi vencida, também deixou sequelas e muitos e ainda deixa a dúvida de se realmente está totalmente imune. Ainda tem muitos entre nós que não tiveram Covid, ou talvez tiveram de uma forma assintomática, nem é possível ter certeza sem os exames adequados. Muitos perderam seus empregos, deixaram de receber seus aluguéis, foram surpreendidos com a desvalorização de ações, altos preços e assim por diante. E se ainda tivesse qualquer problema de saúde, outro, o medo era até de sair de casa. Quem dirá ir a um consultório médico ou a um hospital. A orientação era que funcionassem apenas os serviços essenciais. Difícil é avaliar o que é realmente essencial. E para cada pessoa, esse conceito muda. Muitas vezes as perguntas que nos fizemos foram: e a nossa comunidade? E os cultos? E as crianças? Os jovens? A oase? E o caixa? Os idosos, que são do grupo de risco, sem culto, sem oração, sem acompanhamento do pastor? O que é essencial? Sem dúvida, todas as pessoas concordam que a fé é essencial. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra, nos diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Então precisamos dar um jeito de fazer com que as pessoas continuem ouvindo a palavra de uma forma segura. No versículo citado anteriormente, está contida a preocupação do apóstolo em esclarecer que a nossa fé não pode mudar. Não dá para simplesmente substituir Deus, não dá para simplesmente substituir o batismo, a fé. Deus continua sendo Deus e é sempre e continuará sempre sendo bom. Independente de estarmos reunidos na igreja, numa casa realizando um estudo bíblico ou em frente a uma tela no nosso celular, nossa TV ou no nosso computador.
Há somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Sendo assim, nós fizemos o que estava ao nosso alcance para chegar até os membros, talvez não tudo, é preciso admitir, mas surpreendentemente fomos muito mais longe, alcançando pessoas em todo o Brasil através dos cultos virtuais, senhas diárias partilhadas e hinos, além do culto infantil, entre outros vídeos e mensagens postadas. A comunidade em funções paroquiais de Cuiabá continua sendo formada pela sua comunidade sede em Cuiabá e 5 pontos de pregação. A mudança este ano foi o alcance dos nossos vídeos. As atividades presenciais estavam completamente suspensas desde o último culto, no dia 15 de março deste ano de 2020. Retornamos às atividades presenciais desde o dia 24 de setembro, uma quinta-feira, quando realizamos uma visita às famílias lá no ponto de pregação do Bom Jardim. Depois, no dia 27 de setembro, domingo, reiniciamos os cultos presenciais, respeitando o distanciamento e as recomendações quanto ao uso de máscara e álcool em gel. No ponto de pregação do Jardim Vitória, desde o mês de abril da pandemia, foi realizado uma campanha de arrecadação de cestas básicas na comunidade. As mesmas foram sendo distribuídas com a coordenação do pastor Teobaldo e da Leda, às famílias mais necessitadas, e que tinham suas crianças participando do projeto. Em número, são em torno de 21 famílias que receberam uma cesta básica por mês. Atualmente, nós estamos retomando as atividades presenciais, ainda que de forma gradativa e tímida, já que a pandemia ainda não acabou e ainda estamos sendo assombrados com a iminência de uma segunda onda da doença. Muitos dos nossos temores iniciais não se confirmaram, mas a pergunta sobre a essencialidade da vida em comunidade não tem outra resposta senão é sim essencial continuarmos a ter comunhão. Todavia, precisamos encontrar meios seguros para isso. Mas precisamos dessa comunhão para seguirmos firmes na fé, que é essencial para manter a nossa saúde espiritual e, consequentemente, a nossa saúde integral. Cultos, estudos bíblicos e celebrações ecumênicas, em números. Novembro de 2019 a novembro de 2020, Cáceres, 4 cultos com média de participação de 7 pessoas por culto, mais uma ida em forma de visita nas casas por causa da pandemia. Chapada dos Guimarães, 7 cultos com média de 10 pessoas por culto. Tivemos 2 encontros de advento em dezembro de 2019 e depois suspendemos por causa da pandemia. Bom Jardim, 5 cultos com média de participação de 7 pessoas por culto, mais uma visita nas casas por causa da pandemia. Nobres, 9 cultos com média de 13 pessoas por culto, 4 dos cultos foram realizados por liderança, depois suspenso então, por causa da pandemia. Agora nós retomamos já lá também, já fizemos 3 cultos lá em Nobres novamente. Outros cultos, então, aqui que entra então o carro-chefe desse ano, né? No meu canal do YouTube, eu só fiz o levantamento do meu canal. Tem mais outras coisas que foram carregadas no canal da comunidade, que é ISLB-CBA. Mas eu fiz o levantamento só do meu canal, né? 51 cultos virtuais, gravados e publicados no canal do YouTube Pastor Adriel Racha. 153 vídeos de senhas diárias. 7 vídeos do culto infantil. Mais de 80 vídeos de hinos até o momento que estão sendo disponibilizados a cada dia, entre outros vídeos que foram produzidos por lideranças e publicados no canal da comunidade ISLB-CBA. Com a graça de Deus, mesmo durante a pandemia, realizamos um total de 104 cultos nesses 12 meses. Em muitos deles,
contamos com a preciosíssima colaboração dos líderes de culto, pastor Ivo Schönherr, pastor Teobaldo Witter, senhor Ari Schneider, senhor Paul Hoffman, senhora Emma Marta de Sintra, além do pastor Deolindo Feltz, que também serviu de extraordinária ajuda nos hinos gravados. Não se pode deixar de registrar a ajuda dos musicistas Regina Ferreira, Jossandra Schönherr e a família do Rogério, Giovanni Ivankiv, o Pedro também, que nos brindaram com lindos hinos e ornamentaram nossos cultos e senhas do dia a dia. Os estudos bíblicos em Cuiabá e Várzea Grande aconteceram normalmente no período de Advento, de 2019 no caso, e bem como no começo da Quaresma. Infelizmente tivemos que interromper os mesmos, também devido à pandemia, mas vamos retomá-los logo que possível. Senhas diárias em forma de vídeo. Num primeiro momento, a maioria das pessoas imaginava essa pandemia como algo passageiro. Alguns projetavam um mês, outros mais pessimistas, então que provaram estar sendo realistas, já lançaram a projeção para agosto, setembro. O tempo foi passando e essa projeção foi só aumentando, até que se viu que não haveria outra maneira de se vencer essa pandemia, senão pela descoberta efetiva de uma vacina que elimine totalmente o risco do contágio, ou seja, que torne a pessoa totalmente imune ao vírus. Até mesmo aqueles e aquelas que já contraíram a doença uma vez, que não estão totalmente imunes por terem surgido casos de reincidência comprovada. Por isso, com isso, as nossas ideias iniciais de atividades virtuais também foram sendo adaptadas, moldadas às possibilidades e sempre tentando envolver o máximo possível a própria comunidade nas programações. As senhas diárias em forma de vídeo, acompanhadas de um hino gravado de forma caseira, iniciaram a partir de uma ideia lançada pelo membro Paul Hoffman, bem no início da pandemia, no mês de março. O primeiro vídeo postado está datado do dia 30 de março de 2020. Inicialmente eu assumi todas as leituras diárias, bem como os hinos. Devido à boa aceitação e aumento constante de visualizações, seguimos gravando as leituras e os hinos contaram também com o apoio de musicistas da nossa comunidade. Pastor Deolindo, Regina, Jossandra, Rogério, Giovanni e Pedro. No dia 28 de junho, eu e minha família sofremos uma perda gigantesca e abrupta. Minha sogra, Isolde Materre, tirou a própria vida, vencida pela depressão. Foi sem dúvida a maior crise familiar que já tivemos e a qual oramos diariamente a Deus para que não se repita, para ninguém. Naqueles dias, eu sabia que precisava estar próximo da minha esposa e filha e também do meu sogro. Mas em momento algum saiu dos meus pensamentos a comunidade de Cuiabá e o meu compromisso de cuidado para com esses membros aqui. Foi quando fui surpreendido pelo próprio Deus e percebi que o verdadeiro pastor é Ele. Estávamos tal como ovelhas assustadas, acuadas e perdidas, mas o rebanho deu seu jeito de não deixar que continuássemos assim. Pela iniciativa da Dona Iris Pedrotti e do Jardim Podrati, foi iniciado um lindo trabalho de publicação das senhas diárias com a participação dos membros da comunidade de Cuiabá. Como família, nós nos sentimos cuidados, pois tratava-se de um trabalho que eu vinha realizando diariamente e que não parou por causa da minha ausência. Além disso, podíamos ver os rostos das pessoas da comunidade a cada dia, ajudando a suprir um pouco da saudade que sentíamos. Quando eu retomei as atividades, assumi a parte da edição que estava sendo feita pelos jovens. Ao todo, foram 153 vídeos, como já citado, de senhas diárias com um hino a cada dia. Começou no dia 30 de março e, a meu pedido, encerramos essa atividade no dia 5 de outubro. Eu não estava mais dando conta das edições diárias, mais todos os outros vídeos e reuniões virtuais que se acumulavam. E também tínhamos decidido retomar atividades presenciais, como o culto. Propus que outra pessoa continuasse com as edições e que possibilitaria
a continuidade desse trabalho. Mas, na falta de alguém que assumisse essa tarefa, acabou sendo suspensa. Mas avalio que tenha sido um período riquíssimo, que ajudou a projetar a nossa comunidade em âmbito nacional e que, antes de tudo, cumpriu a tarefa essencial de conduzir a palavra de Deus ao maior número possível de pessoas durante esse período de reclusão. Celebrações festivas. Quero dar especial destaque ao nosso programa especial de Natal, no ano passado, na comunidade de Cuiabá, nesse momento que a gente cita ele, que ainda teve a igreja lotada e a apresentação de um teatro de Natal organizado pela GECUIA, nossa juventude evangélica. Foi muito lindo e contou com uma estrebaria, contou até com uma estrebaria especialmente montada sobre o altar. Uma grande decepção neste ano foi não podermos realizar o Tríduo Pascal da comunidade de Cuiabá. Estávamos bem no começo da pandemia, os vídeos do período da Páscoa foram bem visualizados, demonstrando que a comunidade estava antenada na nova modalidade. Depois, o número de pessoas acompanhando os vídeos foi só aumentando. Destaque para o vídeo do culto do Domingo de Ramos, com mais de 3.270 visualizações. É onde eu apareço com a gaita na capa. O pessoal vai ver, acha que vão ver um gaiteiro e de repente, é só um culto. Que coisa. Realizamos com o grupo da OASE o culto da Semana Nacional de Oração, e para a Semana Nacional da OASE fizemos uma série de vídeos durante toda a semana com a participação especial das integrantes do grupo. Tivemos o culto de ação de graças, desta vez de forma virtual. Mesmo assim, tivemos uma grande demonstração da nossa gratidão a Deus através das ofertas e apoio no Jardim Vitória. Também realizamos um inédito culto conjunto com a IELB de Cuiabá, representada pelo pastor Nestor Duemes, pelos 503 anos da Reforma Luterana no mundo. Esqueci de citar que foi um culto virtual. Ofícios. Realizamos 2 batismos que ainda aconteceram em janeiro deste ano. Todo o restante ficou suspenso devido à pandemia. Com satisfação e gratidão a Deus, partilho que não precisamos realizar nenhum sepultamento nos últimos 12 meses. Também tomamos a decisão de não realizar o ato de confirmação neste ano, devido à impossibilidade de reunir os jovens para um retiro e também para os encontros presenciais. Entendemos que trata-se de uma fase decisiva que carece de adaptação e empenho para cativar esses jovens a permanecerem e ocuparem seu espaço dentro da comunidade, o que se tornou uma tarefa ainda mais difícil na relação exclusivamente virtual. Ponto 4. GECUIA, ensino confirmatório, culto infantil e OASE. A Juventude Evangélica de Cuiabá foi o grupo mais afetado neste ano em nossa comunidade por causa da pandemia, e eu digo isso com peso no coração. De minha parte, confesso que faltou fôlego e até mesmo capacidade, criatividade para atuar no meio virtual com este grupo. Vínhamos num ritmo bom, acelerado, com um ânimo alimentado tanto pelo retiro que participamos durante o Carnaval em Chapadão do Céu, Goiás, quanto pela possibilidade de sediar o retiro do Carnaval no próximo ano 2021. Nesse meio tempo, havia ainda o Congresso Nacional da JE, que foi cancelado. Foi muito decepcionante. Porém, alguns dos nossos nacionais, o que foi muito positivo. O desafio ainda está dado. Agora, gradativamente, vamos retomar os trabalhos presenciais, tomando os devidos cuidados. O ensino confirmatório teve a experiência de encontros virtuais. Tivemos algumas dificuldades com a tecnologia em alguns encontros, mas de modo geral fluíram bem. Depois viu-se que seria importante retomar os encontros presenciais também, mas devido a questões de saúde de familiares confirmandos relacionadas à Covid, ficou suspenso. Precisamos de um constante exercício de paciência e uma grande dose de persistência
para que a comunidade de fé e a nossa comunhão não sejam ainda mais prejudicadas. Nossos jovens e adolescentes precisam ser motivados e valorizados, afinal, os valores que eles são capazes de firmar nessa fase da vida são de comprovada importância, e a paixão que eles criam ou não pela igreja e pela sua comunidade os acompanham para sempre. Quem ama a sua igreja precisa fazer o possível para conquistar outros, cativar, apaixonar. É preciso assumir protagonismo e se alegrar com aqueles e aquelas que assumem esse protagonismo. Isso inclui os jovens. Vamos confiar mais neles, apostar, delegar, motivar. Não está nada fácil competir com redes sociais, jogos eletrônicos e derivados, mas vimos que é preciso. Para isso, precisamos de investimento. Nada é de graça. Vamos pensar nosso orçamento também baseados nessas demandas dos jovens. E é sempre importante lembrar que a nossa comunidade não pertence ao mundo, mas está no mundo. Não se trata de se unir ao diferente e se render ao inimigo, mas sim de sermos espertos o bastante para darmos novo significado ao que já está posto e já se mostrou invencível. Esse é um desafio da comunidade junto com os familiares e toda a sociedade. O culto infantil contou com 7 vídeos com histórias contadas e cânticos que chegaram às famílias da nossa comunidade e, naturalmente, a diversas outras crianças Brasil afora. Meu desejo pessoal era de ter conseguido montar muitos outros materiais. O desafio da edição desses vídeos, para mim particularmente, se tornou um misto de empolgação e com exaustão. Eu reconheço e aprecio minhas edições sem falsa modéstia. Realmente gostei da maioria dos materiais que eu produzi e isso também serviu de motivação para continuar. Contudo, como não fazia parte do meu dia a dia antes e a pressão por muitas edições em pouco tempo foi sempre só aumentando, eu preferi diminuir o ritmo. Infelizmente, isso determinou o fim das senhas diárias e também da elaboração de novos vídeos para o culto infantil. Mas, aos poucos, já estamos pensando em retomar atividades presenciais e o contato virtual não deve ser descartado, nunca descartado. Em se tratando das crianças, porém, é necessário sempre que haja o acompanhamento dos pais e responsáveis. Quanto à Oase, no começo, também montei alguns vídeos com mensagens a partir do roteiro da Oase e enviei ao grupo. Depois, devido ao trabalho que davam as edições, optamos por realizar encontros virtuais através do Zoom, o qual foi adquirido pela comunidade como uma ferramenta de trabalho. Tivemos encontros muito produtivos pela plataforma. Claro que não é a mesma coisa, mas pelo menos supriu um pouco do nosso tempo com esse contato agradável entre irmãs de fé. Parte administrativa, presbitério e lideranças. Mais uma vez fui surpreendido positivamente ao ver lideranças tão atuantes e engajadas de verdade, transbordando seu conhecimento e sua paixão pela igreja e por essa comunidade. Continuo aprendendo muito com essa relação. Reafirmo o que já disse no relatório do ano passado como forma de motivação. A comunidade de Cuiabá tem boas lideranças e vem mostrando que tem tudo para continuar aumentando o seu legado na igreja. Acredito que melhorei em alguns aspectos no que consiste no meu ímpeto de estar envolvido em todas as áreas da comunidade e me considero mais confiante agora de que as coisas darão certo no tempo certo. Tem que ter fé, né, gente? É só ter fé, né? Vai dar certo. Agradeço mais uma vez pela paciência do presbitério e pelas orientações devidas nos momentos em que se fizeram necessárias. As mudanças são necessárias e salutares. Sinto que algumas pessoas estejam deixando o presbitério ou mudando de cargos, mas me alegro muito com as pessoas que irão assumir funções de liderança. Precisamos cada vez mais de pessoas engajadas. Quero continuar atuando junto com a paixão que Deus me deu
também nessa área administrativa, mas sempre respeitando o envolvimento de todos e todas no processo. Afinal, construímos comunidade agindo em comum unidade e com a participação de todos e todas. Onde meu envolvimento ocorreu e avalio como positivos. Continuei auxiliando o trabalho na tesouraria, porém, neste ano bem menos, já que a nossa tesoureira Svetlane já dominava bem melhor os recursos do programa. 2. Propus e adquiri a ferramenta de reuniões virtuais, o Zoom, que também serviu para as nossas reuniões de presbitério mensais e sempre que necessário. 3. Com o surgimento de doações e incentivos financeiros, motivei que realizássemos a pintura do nosso templo, que, aliás, segundo o meu gosto, ficou muito bonito e bem apresentável. 4. Continuei me empenhando em manter sempre boa comunicação entre ministro e lideranças para a boa condução dos trabalhos diversos. Reitero que sempre estarei aberto a críticas construtivas e bons conselhos, pois entendo que assim crescemos juntos na comum unidade. Não posso deixar de dar o devido destaque à atuação incansável de todo o presbitério na realização dos almoços, das reuniões, das distribuições de cestas básicas e na condução dos avisos nos cultos e vídeos que fomos divulgando. É incrível como somos focados na necessidade do momento e não nos damos conta do todo. Ao olharmos para o quadro geral de tudo o que realizamos, mesmo com tantas limitações, a conclusão única que eu posso chegar se resume num pequeno ditado popular: é só por Deus mesmo. Meu muito obrigado. No relatório do ano passado, eu afirmei que no aspecto missionário, nós tínhamos deixado a desejar. Neste ano, por outro lado, acredito ter sido suprido por causa do alcance dos nossos vídeos, entre outras atividades. Sempre poderemos melhorar e também sempre cometeremos erros, já que somos humanos. Mas o mais importante é nunca desistirmos de atuar em favor de uma igreja mais aberta, receptiva, convidativa. Há muitas pessoas a fim de ingressarem em nossa comunhão, mas precisamos mostrar motivação e procurar sempre aprimorar nossas atividades, nossos espaços, para envolver sempre mais e mais pessoas, com uma boa base administrativa montada, com recursos à nossa disposição. Estará faltando apenas o principal: as pessoas, a própria igreja. Sejamos nós a Igreja de Cristo aqui em Cuiabá e busquemos sempre mais e mais membros para este corpo que tem Ele como cabeça. Reuniões e representações sinodais. Este ano as reuniões sinodais, inclusive a Assembleia, aconteceram de forma virtual. Os cargos que eu ainda tenho são o de coordenador da equipe de apoio à capelania hospitalar do Sínodo, representante do Ministério Pastoral no Conselho Sinodal. Agora estou como titular na representação do Sínodo no Conselho de Música da ISLB e também sou orientador teológico da JR, Juventude Evangélica, tanto no setor Centro-Sul como no Sínodo do Mato Grosso. Considerações finais. Muito ouve-se falar do tal novo normal. Dizem que nunca mais seremos os mesmos depois dessa pandemia, que o mundo nos impôs outro ritmo e nos fez repensar muitas atitudes e hábitos que anteriormente já haviam sido banalizados. Na minha avaliação, a mudança não se dá apenas numa pandemia, e sim sempre. Em se tratando de igreja e comunidade, destacam-se aquelas que conseguem se adaptar e continuar sendo sempre uma igreja em reforma, como também nos orientou o próprio Martim Lutero. O que para mim, na atuação ministerial e como cristão, pessoa de fé que sou, nunca irá mudar, é a fé. O próprio Deus, em nome do qual nós somos batizados e batizadas. A comunhão precisa ser mantida, nem que para isso precise ser reinventada. A palavra precisa continuar a ser pregada
E o povo de Deus precisa ser orientado no caminho certo. Tenho certeza que por mais virtual que vamos sendo obrigados a nos transformar nesses novos e tumultuados tempos, o calor humano, a presença física, o abraço, o afago e a vibração das cordas vocais nunca serão superados pela frieza de uma tela. Por isso é que eu digo sempre e repito aqui agora: vai passar. Que Deus nos ajude. Amém. Agora a gente passa a leitura do parecer do presbitério. Então o relatório que eu estou lendo vai ser visualizado aí na tela. Parecer do presbitério com base nos relatórios das comunidades e ministros. Parecer avaliativo ano 2020. Comunidade em funções paroquiais. Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Cuiabá. Pontos de pregação: Chapada dos Guimarães, Bom Jardim, Nobres, Cáceres e Jardim Vitória. Grupos de trabalho: culto infantil, Jecuia, Oase, estudo bíblico, ensino confirmatório e líderes de culto, Contexto histórico: a comunidade em funções paroquiais de Cuiabá é formada pela sua comunidade sede em Cuiabá e 5 pontos de pregação, que são eles: Chapada dos Guimarães, Bom Jardim, Nobres, Cáceres e Jardim Vitória. Ao todo, somos 271 membros inscritos, de acordo com a última estatística apresentada. Especialmente na comunidade de Cuiabá, temos sempre uma boa frequência de visitantes e simpatizantes. Realizam-se cultos semanais em Cuiabá, a cada 15 dias em Chapada dos Guimarães e Nobres e uma vez por mês nos demais pontos de pregação, exceto no Jardim Vitória, onde estamos retomando as atividades, mas com a pandemia foi adiada esta retomada. Devido à pandemia, houveram várias mudanças, sendo a principal a utilização de cultos e mensagens virtuais, uma vez que todas as atividades presenciais ficaram suspensas desde o dia 15 de março. Desde 27 de setembro. Isso com todos os cuidados que o momento necessita, como o uso de máscara, distanciamento e higienização. 2. Ações que vão ao encontro das 4 dimensões do PAMI, da evangelização. Tivemos um desafio diferente e que nos deixou bastante satisfeitos com o resultado. As postagens da programação da comunidade, gravadas em vídeo e publicadas através de um canal no YouTube, foram bem além das nossas expectativas. Com isso, acreditamos ter alcançado um número muito maior de pessoas em todo o Brasil, através da nossa evangelização. A comunhão percebemos ter sido a mais prejudicada nesse ano de pandemia. Tivemos que nos reinventar. Não foi fácil. Ainda que de maneira virtual, tivemos muitos momentos agradáveis e importantes para o bom andamento da nossa comunidade. As fotos e vídeos enviados pelos membros de forma aleatória ou a pedidos foram uma prova disso. Sem dúvida, uma experiência muito positiva de comunhão foi a confecção de vídeos diários das senhas, com a participação de diversas pessoas da nossa comunidade. Mesmo de longe, dos pontos de pregação como Jardim Vitória, de Bom Jardim e Nobres, muitas pessoas participaram, enviando seus vídeos que foram assistidos por muitas pessoas em todo o Brasil. Os almoços drive-thru também acabaram sendo um tempo muito proveitoso de comunhão. Com o máximo de cuidado, realizamos esses eventos pensando na arrecadação que gera para a comunidade. Porém, consequentemente, se destacam a interação entre os que ajudam a organizar e executar e a participação surpreendente de toda a comunidade na compra e venda do almoço. Acaba sendo mais agradável a comunhão gerada em todo o processo do que o lucro em si, que também é importante para o bom andamento da comunidade. Da diaconia. Diante da conjuntura do país, do mundo e das dificuldades geradas principalmente pela pandemia, e que já era uma realidade de muitas famílias no Brasil, sentimos-nos desafiados e motivados a promover uma ação em benefício das famílias do Jardim Vitória. Tratam-se de famílias que têm suas crianças participando do projeto coordenado pelo pastor Teobaldo e sua esposa Leda Vitter, membros de nossa comunidade. Tínhamos, e ainda temos, uma constante preocupação de que esse trabalho fosse compreendido
e até mesmo executado como um simples assistencialismo, mas refletimos também sobre a urgência dessas famílias nesse período tão difícil. Não dava para reunir as pessoas, não dava para realizar atividades com as crianças, pois isso colocaria muito mais gente em risco. Precisávamos fazer algo. Logo que lançada a ideia da campanha de cestas básicas, foi muito bem acolhida pela comunidade e recebeu muitas manifestações de apoio, principalmente em valores. Ainda ficamos devendo no quesito mãos na massa. Claro que há diversos fatores que justificam a ausência de pessoas pegando junto neste trabalho. O principal deles é a própria pandemia. Porém, nada se realiza sem as mãos para fazê-lo. Podemos arrecadar muito dinheiro e estarmos sempre prontos para ajudar o próximo em suas necessidades, mas é preciso se pôr a caminho, ir ao encontro, se arriscar. Enquanto nos acuamos em nossos lares, há muita gente gemendo com a barriga roncando, com sua fé se esvaindo em meio à falta de esperança, ou até mesmo padecendo por falta de assistência. Precisamos continuar buscando meios seguros de ajudar os necessitados e sempre lembrar de falar de Cristo a elas, que é verdadeiramente quem nos liberta. A ajuda precisa ser adaptada às necessidades e, para isso, precisamos conhecer as necessidades das pessoas. Não se pode conhecer de ouvir dizer. É preciso sentir e se envolver, cativar e conquistar. Assim nos tornamos responsáveis. A pergunta é: pelo que queremos ser responsáveis? Em ajudar essas pessoas a melhorarem suas vidas? Ou nos omitimos e continuamos colocando a culpa sobre os outros? Jesus nos deu o exemplo. Ignorar seu exemplo é ignorar o próprio Cristo. Seguimos em fé. Da liturgia, destacamos a forma diferente com que precisamos nos aproximar de celebrar. Em casa, algumas vezes em família, outras não. Mas a pregação da palavra vinha através de uma tela. Não que isso fosse alguma novidade. A novidade estava nos rostos conhecidos do nosso pastor, dos nossos membros e dos presbíteros. Foi enriquecedor esse exercício litúrgico de cantar hinos acompanhando na tela do celular, computador, TV ou tablet. Podíamos orar, mesmo que em tempos diferentes, sabendo que Deus iria nos ouvir numa só voz. O destaque, sem dúvida, está na participação das pessoas da comunidade nas leituras, orações, pregações e hinos. De modo algum, isso poderá substituir a presença física, mas serviu para nos manter no caminho e acalentar a nossa alma em tempos tão conturbados como estes que estamos vivendo. 3. Planejamento com base nos eixos transversais do PAMI. Quanto ao eixo da comunicação, este recebe especial destaque a partir das ferramentas de divulgação que precisamos no Valer este ano. O nosso portal no WhatsApp foi o principal ambiente de notificações e publicações entre nós membros. O YouTube serviu como plataforma para nossos vídeos e com as interações foi possível envolver as famílias em diversas atividades. O calendário, infelizmente, se tornou obsoleto, já que todas as atividades presenciais foram suspensas. Os telefonemas também ajudaram a nos aproximar um pouco, especialmente quando alguma coisa não ia bem. No eixo da formação, o culto infantil contou com alguns vídeos com histórias e música que foram divertidos e tiveram boa aceitação e envolvimento. O ensino confirmatório foi realizado em alguns encontros presenciais antes da pandemia. De março em diante, permanecemos um longo tempo sem encontros e depois reiniciamos com alguns encontros virtuais. Nesse momento, estamos planejando o retorno gradativo e de forma segura dos encontros presenciais. O que lamentamos foi a impossibilidade de realizarmos os retiros. Eixo da sustentabilidade. O presbitério realizou suas reuniões mensais dentro do previsto, porém de maneira virtual, através do Zoom. Novamente, quitamos compromissos que estavam em aberto com a Receita Federal e com a mudança de contador, conseguimos finalmente dar baixa no CNPJ da comunidade de Cuiabá, que já vinha se arrastando há anos. Os jantares se transformaram em almoços drive-thru, que deram um bom resultado graças ao empenho de todos nos trabalhos e também nas doações, sejam através das rifas ou doações espontâneas. Com uma donação substancial de materiais e da mão de obra, realizamos a reforma do nosso templo, que recebeu uma nova e repaginada pintura interna e externa.
As contribuições, mais uma vez, nos surpreenderam e muito nos alegra poder fazer uma transição de liderança no presbitério com equilíbrio administrativo, mesmo durante uma pandemia. Motivamos a comunidade a continuar dando este bonito testemunho de fé e gratidão. Objetivos foram atingidos com mais facilidade? Por incrível que pareça, o objetivo atingido com mais facilidade foram as reformas estruturais do templo, onde o que parecia ser muito difícil acabou tendo grande apoio da comunidade, como a reforma do templo que nem previsto estava para este ano. Outros objetivos atingidos foram a doação da pia batismal, a aquisição da bancada nova para materiais, literatura, com material e mão de obras doadas, onde foi uma surpresa descobrirmos os dons de alguns membros, como o pastor Elisandro na marcenaria. Substituição da iluminação do templo por lâmpadas de LED, confecção artesanal pelo pastor Adriel dos calendários e demais impressos, arrecadação de valores para a doação das cestas básicas no Jardim Vitória, início das obras em Chapada dos Guimarães, entre outros. Onde estão as maiores dificuldades? Com a pandemia, acabou aumentando ainda mais certas dificuldades, sendo a principal o baixo número de voluntários com disposição para engajarem-se nos trabalhos da comunidade. Que oportunidades se mostram a partir dos relatórios? Percebemos como faz falta para os membros a comunhão, onde a vontade de ter cultos e encontros presenciais e vontade de convidar mais pessoas a participar se destaca em vários relatórios de grupos, o que devemos aproveitar e fortalecer os laços com a comunidade após a pandemia. Quais são as ameaças percebidas? Uma angústia que deve ser resolvida com urgência é a construção do templo para o ponto de pregação de Chapada dos Guimarães, tendo em vista que o terreno está disponível em forma de comodato e com prazo acabando. Já iniciamos os trabalhos como limpeza, instalação de energia e aquisição da estrutura. Agora é montar a estrutura e seus acabamentos. Em Bom Jardim, a diminuição no número de membros por mudanças ou outros motivos assusta, tendo em vista que hoje temos apenas 2 famílias no local. O que podemos dizer que é o mesmo problema de Cáceres, sendo não haver nenhum objetivo traçado por ambos pontos de pregação, a não ser continuar com os cultos. Em Nobres, o objetivo deste ano foi adiado para o próximo, que é a construção do muro, a aquisição de um bebedouro e um maior engajamento dos membros do local. Mas nada que não possa ser explicado devido ao quadro atual da pandemia que passamos. Com a pandemia, o PAMI, Plano de Ação Missionária da Igreja, acabou não sendo retomado e precisamos retomar seus planejamentos no próximo ano. O que ajudou e atrapalhou para atender os objetivos? A pandemia e seus efeitos explicam tudo. Esperamos que acabe logo e que voltemos com as atividades normais. Quais são os próximos desafios? Motivar a participação dos membros, cultos, atividades e setores de trabalho, aproximar mais Cuiabá dos pontos de pregação, visitar e participar mais da vida dos membros, trazer os jovens para mais atividades na comunidade, como culto jovem e outros, convidar mais pessoas para os cultos, novos e afastados, construir em 2021 o Templo de Chapada dos Guimarães, melhorar a estrutura do Templo de Nobres, começando pelo muro, melhorar o sistema de som do Templo de Cuiabá, realização dos 3 jantares anuais e as celebrações festivas. Após a pandemia, todos os membros em Cuiabá e nos pontos de pregação têm o desafio de convidar mais e mais pessoas para a nossa comunhão de irmãos e irmãs na fé, em Cristo Jesus. Continuamos na certeza de que não estamos sozinhos nessa tarefa. Concluindo, como o pastor Adriel diz em seu relatório, fizemos o que estava ao nosso alcance para chegar até membros. Talvez não tudo é preciso admitir, mas confiamos que essa pandemia irá passar e faremos o possível pela nossa comunidade sempre. Assinam a secretária, o presidente. Cuiabá, 22 de novembro de 2020. Agradecer a persistência de vocês de permanecerem aqui até o final, também participarem desse momento tão importante que é a Assembleia e conceder a vocês a bênção que vem do Trino Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vamos em paz, sirvamos a Deus com alegria. Demos graças a Deus. Até o nosso próximo culto, na semana que vem, dia 29, às 9 horas da manhã, próximo culto então. E não se esqueça que toda essa loucura que você puder vai passar.